botou só uma caixa d'água aqui. Então, E o que mais depois? esse é o Centro Aquático de Londres. Ele foi projetado pela Zaha Hadid no início deste século, né? Salvo engano, 2004. Então, ele foi concebido antes da Grã-Bretanha, ou da Prefeitura de Londres, melhor dizendo, pleitear ser a sede das Olimpíadas, né? Ele começou a ser construído, então vieram as Olimpíadas como projeto, e aí ele teve que ser modificado, né? Então, ele era para ter sido construído dessa maneira, e, na realidade, ele acabou sendo construído dessa maneira. Aí, eu acho que não é muito difícil você escolher qual dos dois é melhor, né? O que vocês acham? Esse ou esse? Teste de oculista aqui, este ou este? Pois é. O problema é que ele foi construído, ou foi projetado, para abrigar por pouco mais de 2.000 espectadores. E com essa extensão aí, passou para 25.000, se não me engano. Né? Só que, terminada as Olimpíadas, aí ele foi efetivamente modificado para ficar desse jeito, né? Graças a Deus, né? E tem mais uma série de imagens. Então, esse como é o que foi? Pode falar. O Centro Aquático de Londres, hoje, né? Tem essa cobertura curvilínea. Nós vimos trabalhando, até a aula passada, com um projeto que era inspirado no processo do Glasgow Riverside Museum, né? Mas não era exatamente igual, e hoje a gente vai fazer um exercício diferente, né? Que vai consistir em modelar essa parte superior da cobertura. Na próxima aula, a gente vai fazer a parte inferior, e é essa fachada envidraçada. Ok? Então, uma abordagem um pouco diferente, embora usando um trabalho, uma obra da mesma arquiteta. Dessa vez, nós vamos tentar ser o mais fiéis possíveis a essa obra, não é? Não simplesmente nos inspirando ou utilizando um processo semelhante como aquele lá do Riverside Museum, onde a gente não fez exatamente igual, certo? Nesse caso, sim, a gente vai procurar modelar o mais próximo dessa envoltória, da envoltória do Centro Aquático de Londres. Tá? Na semana que vem, a gente vai fazer essa parte daqui de baixo. Hoje a gente vai se ater à parte superior. Tá? Então, lá no Aprender, tem 2 arquivos que eu queria que vocês baixassem. Já baixaram? Já está na hora de fazer aí o download. E aí a gente vai abrir um arquivo novo. Tá? Baixaram o arquivo? Esperando o quê? São 2 imagens. São 2 imagens, não são tão grandes assim. Não é um arquivo vetorial. Tá? São 2 imagens que são essa daqui, né? Uma planta baixa. E tem também uma vista lateral, uma elevação. A questão mais importante é o seguinte: imagine que com esse processo que você vai aprender hoje,
você, ao invés de usar como referência o projeto da Zaha Hadid, você tivesse aí uma maquete que você fez de papel, uma maquete de estudo, né? E você quer passar isso para o computador. Então, se você fizer 2 fotos, pelo menos, uma superior e uma lateral, você tem condições de modelar essa forma, né? Se for necessário, talvez mais elevações, né? 2 ou 3 elevações, e você consegue transformar isso que é 2D numa representação tridimensional. Tá? Então, abrir um arquivo novo, vamos lá voltar no FormZ, vou colocar aqui em vista de topo. Estão comigo? Ali, ó. Você abriu aí? Está abrindo? Vista de topo. E aí nós vamos abrir uma palheta que eu vou encontrar aqui em Palettes, que é Reference Plane Parameters. Parâmetros do plano de referência. Ok? Abriu? Para cá. Nessa palheta, nós vamos selecionar Underlay. Seleciona Underlay. Tá? Isso significa que você vai usar uma imagem, uma fotografia, como pano de fundo para desenhar sobre. Ok? Se tivesse tirado uma foto da sua maquete, poderia ser isso. Ele coloca aqui uma imagem padrão, for que a imagem do FormZ, mas eu vou selecionar aqui um outro arquivo. Eu vou clicar nesse botãozinho, vai abrir essa janela, e eu vou clicar em Load. Achou? Em Load eu vou lá procurar aonde se encontra aquela imagem que eu quero, que é essa 006, First Floor Legacy. Cliquei 2 vezes, ela está aqui no Preview, vou clicar em OK. Ela é inicialmente inserida dentro dos limites do grid do plano de referência, mas eu quero restaurar as proporções originais, né? Perceba que ela ficou um pouco deformada. Aqui onde eu tenho a Fit to Extend, to Plane Extends, eu vou clicar em Custom Plane. Aí ele volta às proporções corretas, mas ainda não dá o tamanho correto. Tá? Como é que eu descobri o tamanho que essa imagem precisava ter? Eu pesquisei na internet pelo tamanho, dimensões principais do projeto. Encontrei, por exemplo, que essa piscina aqui tem 50 metros de comprimento, mas eu também descobri que a dimensão longitudinal da projeção da cobertura, quase seja daqui, ó, até aqui, onde termina a linha pontilhada, a linha tracejada, eu tenho 164 metros. Aí eu fiz uma regra de 3 e calculei o quanto que eu tenho aqui, quanto que eu precisava ter, e descobri um fator de escalonamento. Quantas vezes eu preciso multiplicar isso aqui, ó, tá? Quanto é que vai ser isso? Bom, tendo feito as contas, eu cheguei no valor de 1.400. Eu clico em qualquer lugar, vai ficar bem maior, o grid fica pequeno, não é? E eu posso medir para conferir, né? Então, vou selecionar aqui a fita métrica, a reguinha, e vou começar a medir aqui desse lado, tangenciando aqui, até lá, no final da projeção, que é aqui, eu vejo que eu tenho lá aproximadamente 164 metros. Tá? Esses cálculos eu fiz previamente, para chegar nessa dimensão. Vou sair do comando medir, clicando lá na setinha, e eu vou agora
mudar esse plano de referência, esse grid. Ou primeiro, aqui em cima, onde eu tenho o módulo, vou mudar de 1 metro para 10 metros. Tá? E vou estender os limites desse grid, até recobrir, desculpa, a maior parte desse edifício. Então, aqui em cima, onde eu tenho X, eu vou colocar menos 110, do lado de cá, mais 110. Aqui embaixo eu vou colocar menos 60 e mais 60. E aí eu tenho, então, cobrimento lá, a maior parte da minha edificação, da imagem. Até aqui tudo bem? Aí eu vou querer com que o eixo longitudinal desse edifício coincida com o eixo X. Então, para isso, eu vou vir aqui onde eu tenho o Y, onde eu tenho Custom Placement, eu vou colocar menos 5. E aí ele ajusta lá, né? Ele abaixou a imagem, e a imagem ficou alinhada ao eixo, o eixo do edifício ficou alinhado ao eixo X. Vou fechar essa palheta e vou criar algumas guias. E para isso eu vou primeiro ativar vincular a grelha aqui, o Grid Snap, tá? E vou me certificar de que eu tenho aqui também ativado o Snap das guias temporárias. Vou pegar lá em guia e vou traçar uma guia ao longo do eixo X. Assim. Ok? E agora eu vou traçar algumas guias adicionais. A primeira vai ser tangenciando aqui, ó, aqui em cima. E mais 3 na vertical. Uma no eixo Y, né? E 2 tangenciando a linha de cobertura aqui. Tá? Se tiver difícil de encontrar o ponto correto, então desligue o Snap no Grid. Tá? Vou traçar outra guia aqui, ó, passando pelo final da linha tracejada, que está difícil de enxergar aí para vocês, mas é aqui que ela passa. Tá? Então, vou botar na vertical. Então, eu tenho aqui, ó, todas essas guias. Eu vou esconder agora a grelha a, do grid, né? E vou esconder também os eixos. Eu preciso só agora somente dessas guias que eu criei aqui. De preferência, certinho assim. Sempre na vertical, sempre na horizontal. Sem estar inclinado. Tá? Aí, olha só, o que que eu quero fazer? Eu quero traçar a borda da projeção da cobertura aqui, que eu encontro nessa guia, ou melhor, nessa curva tracejada. Então, para fazer isso, eu vou selecionar um comando que eu encontro aqui, ó, que é o PT Spline. O que significa?
é uma spline through points, né, que é uma curva através de pontos, significando que todos os pontos que você definir clicando na tela estarão contidos na curva, não serão pontos externos. Embora o algoritmo desse comando possa vir a criar pontos adicionais externos para o controle da curvatura, como a gente vai ver aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou me aproximar desse quadrante daqui, ó. Fazer com que ele fique o máximo todo visível. Tá? E vou me certificar aqui de que em Tool Options eu tenho 2D Surface, superfície bidimensional, e que essas caixinhas aqui estão desselecionadas. Ok? Até aqui. O resto fica como está. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a minha curva por esse ponto de interseção entre as duas guias aqui, ó, na tangente da projeção da cobertura. Tá? Vou clicar aqui, eu amarrei lá no ponto inicial, naquela interseção, e depois eu vou construir a minha curva clicando em alguns pontos ao longo dessa guia, ou desculpa de novo, ao longo dessa linha, essa curva tracejada, e vou fazer isso por uma aproximação e vou poder, depois de concluir o trajeto, editar os pontos de controle ainda, porque vai estar em pós-edição. Então, vamos supor, vou clicar aqui, ó, e cliquei uma vez. Não se preocupe com que esteja tudo certinho no começo, a gente vai fazer um ajuste a posteriori, né? Então, vamos supor que cliquei a primeira vez, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, no final, vai ser lá na interseção das duas guias em preto. Não a vermelha, mas em preto. Tá? Vou clicar 2 vezes. E aí eu tenho a minha curva em laranja, indicando que está em modo de pós-edição. E eu vou agora, enquanto eu estou em pós-edição, corrigir algumas discrepâncias. Por exemplo, aqui tem uma pequena diferença. Não sei como é que está no caso de vocês, mas pode ser que você tivesse alguma coisa, vamos supor, desse tipo aqui, ó. Correto? Ou vamos supor que tivesse assim, que você clicou no lugar errado. Tá, eu posso editar ainda, né? Eu posso chegar, por exemplo, nesse ponto, levar para cima da curva. Se tiver difícil por conta das guias temporárias, então você pode desligar o Guide Snap por algum tempo, aqui embaixo, para você ter mais liberdade. E a primeira coisa que eu vou tentar fazer é distribuir essas bolinhas azuis de forma um pouco mais homogênea, certo? De tal forma que isso vai me ajudar a ter uma curvatura mais suave. E nesse canto daqui, depois do início aqui da minha curva, perceba que tem mais um pontinho que não foi o que eu selecionei. Esses pontinhos adicionais são como âncoras, né, que estão arrastando lá, ó. Estou arrastando. Tudo que eu arrasto tem implicações sobre a curva como um todo. Tá vendo? É como se eu estivesse esticando o arco, né, de um arco e flecha. Ou então, pegando a armação de uma pipa ou um papagaio, né? Então, eu vou usar essa alavanquinha também para posicionar a curvatura lá sobre a linha tracejada, tá? Quando você estiver feliz com o resultado, pressione a ESC. E aí você vai ter a sua curva razoavelmente próxima daquela
da imagem do projeto. Como que eu faço? Sim, já pressionei ESC e não tenho mais os controles, né? Eu vou lá na setinha, ativo o comando seta e clico com o botão da direita na curva e peço Show Controls. E aí eu posso editar de novo, como eu estava editando antes. Né? Terminou de editar, de novo, botão da direita, longe dos nós, dos pontinhos, e deseleciona Show Controls. Aí, nesse momento, como eu vou copiar essa curva daqui para cá, espelhando. Então, eu vou querer visualizar novamente as guias, e para isso eu vou ativar Guide Snap. Ok? Eu vou usar o eixo Y como referência para fazer um espelhamento fazendo cópia. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui onde eu tenho o T-Form e vou selecionar Mirror. E o Mirror que eu vou querer fazer, o espelhamento, vai ser com One Copy. Tem que estar selecionado aqui One Copy. Tá? Então, vou clicar no objeto que eu quero copiar e depois em 2 pontos do eixo de espelhamento, que vão ser pontos desse eixo vertical. Eu vou clicar aqui, ó, em um ponto e depois em outro ponto do mesmo eixo. Alguém ficou para trás? Alguém ajuda a Fabiana? Aqui na frente. Por que que eu não desenhei 2 curvas manualmente? Bom, primeiro que elas poderiam ficar bastante diferentes em termos topológicos, número de pontos de controle, correto? E segundo, que eu correria o risco de inadvertidamente deixar uma lacuna entre uma curva e outra aqui, e fazendo a cópia em torno desse eixo que toca a borda dessa curva aqui, eu com certeza vou ter uma outra curva que é contígua a essa anterior, tá? Então, com isso eu tenho 2 curvas que até o momento são topológica e geometricamente idênticas. Só que elas devem ou deveriam ter dimensões diferentes. Perceba aqui que a cópia ela está fugindo um pouco da linha tracejada que representa a borda da cobertura superior, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no pique, vou clicar com o botão da direita, vou pedir Show Controls, e aí vou fazer primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse pontinho amarelo que está aqui, ó, e vou levar lá para a interseção. Vou pegar esse pontinho e levar para cá. Tá? E aí eu vou aproximar os outros. Vou levar todos os outros para ficarem em cima da borda. Tá? E, às vezes, a presença das guias temporárias, ela te atrapalha em vez de ajudar, como nesse caso aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar temporariamente o Guide Snap, e aí eu vou ter mais liberdade de movimentação. Vou primeiro colocar só os pontos sobre as linhas, ou sobre a linha tracejada. Sem muita preocupação com o todo, porque ela vai se acomodar aos poucos. Essa barriga que ela está criando vai ser neutralizada pelo reposicionamento dos pontos subsequentes. Tá? À medida que eu vou fazendo com que os pontos fiquem sobre aquela linha tracejada, eu vou obtendo também uma aproximação em relação aos anteriores.
esse aqui, que é uma alavanca, ele vai, na realidade, afetar uma extensão maior da curva do que simplesmente o trecho que está entre essas duas bolinhas. Então, se eu pegar para cá, ó, levar até aqui, ó, eu tenho praticamente a curva certinha. Esse é um ponto externo. Esse é aquele estilo alavanca, né? Correto? Então, eu vou usar ele para aproximar o máximo possível daquela forma que eu quero, que é correspondente à contida na imagem. Aqui, parece que ficou um pouco ainda fora, eu vou reposicionar esses pontos para ficar com mais perfeição ainda. Uma maneira de você obter a forma mais curva ou mais suave é você distribuir esses pontos de forma mais regular sobre a curva. Tá, fiz isso daqui. Vou clicar em qualquer lugar para desselecionar aquele ponto. E vou agora ativar novamente o Guide Nav. Vou precisar dele mais tarde. Ok? Vou fazer o seguinte, vou também ativar novamente a visualização dos pontos de controle dessa outra curva. Então, as duas estão com os pontos ativos. Estou correndo muito? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu estou vendo em vista de topo e vou colocar em vista de frente. Apertando aqui, ó, em front. Tá? E aí eu tenho aquelas minhas duas curvas. As minhas duas curvas vistas de lado. E, obviamente, se aparentam para mim como sendo uma reta. A gente sabe que não é, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir novamente em palhetas, Reference Plane Parameters. Achou? E aí eu vou selecionar mais uma vez Underlay. Vou clicar no botãozinho para selecionar o arquivo. Eu não quero esse do Formzilla, eu quero outro. Vou pressionar Load de carregar. E vou entrar aquele segundo arquivo que eu baixei lá do Aprender, tá? Que é o 008 West Elevation Legacy, tá? Vou clicar nele, clique em abrir, aparece essa outra janela, vou dizer que está ok, ele de novo coloca lá de uma forma restrita àquele plano de referência corrente, porque está aqui em Fit to Plane Extents, eu vou mudar, né? Eu não quero que se restrinja aos limites do plano, eu quero uma inserção customizada. E aí ele volta às proporções corretas da imagem, só que ainda sem estar naquele tamanho. O que eu fiz? De novo, peguei essa imagem, né? Medi aqui, daqui para cá, comprimento lateral da casca, encontrei o valor X, ele tinha que ter 164, fiz uma regra de 3 e calculei por quanto que eu tinha que multiplicar o tamanho dessa imagem para ficar no tamanho correto da escala, na mesma escala da planta baixa. Então, eu vim aqui no fator de escalonamento, esse que está em azul, tá? Depois de calcular, eu cheguei ao valor de 602, 602, fator de escalonamento, tá? É bem maior, mas agora ele está do tamanho correto.
Ok? Vocês estão comigo? Ou ninguém está comigo? Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui na pontinha, posso até desselecionar. Esse aqui é o ponto final da sua curva, essa primeira bolinha, né? Ela está abaixo aqui, ó. Ela deveria estar alinhada com essa ponta. Mesma coisa do lado de lá. Se a gente for observar, tem uma pequena discrepância em termos de alinhamento dessa elevação. Como é que a gente vai corrigir isso? Eu vou vir aqui em origem, e onde tem valor X, eu vou colocar um metro de deslocamento. Clique em qualquer outro lugar, e ele está praticamente alinhado assim na vertical, tá? Beleza? Você está comigo? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou me afastar um pouquinho. Ah, sim, vou fazer uma outra coisa antes. Eu vou aumentar a transparência dessa imagem, tá? Porque depois a gente vai precisar trabalhar vendo a movimentação desses pontos. Vai ficar um pouco difícil se ela for totalmente opaca, como ela é aqui. Então, onde eu tenho transparência, eu vou botar mais ou menos no meio do caminho, assim, tá? Aproximadamente 50% de transparência. E aí, eu ainda estou aqui no pique, tá? Selecionado na setinha. Vou selecionar essas duas curvas, traçando uma janela. Selecionei elas. E só elas. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o comando move novamente. O move vai ser sem copiar, vai ser self. Uma cópia, na realidade, movimentação do próprio original, não é para fazer uma cópia. Ok? E eu vou me certificar de que eu tenho aqui ativado o Guide Snap, que quando eu clicar ele vai criar aquelas guias temporárias. Se eu clicar, por exemplo, nesse ponto aqui ou em qualquer outro, ele vai fazer um movimento relativo. Ele vai criar uma guia verde e eu vou deslizar o meu cursor sobre ela, sem deslocamentos laterais, assim, ó, sem fazer isso, tá? Sempre sobre a guia. E vou fazer com que essas duas curvas fiquem lá tangenciando a cobertura, ok? Tangenciando a cobertura. Até aqui tudo bem? Pois é aniversário da Maíra. Depois vocês a cumprimentem, ok? Eu prometo retirar essa parte da gravação. Tá? Parabéns, Maíra. Deus te abençoe. Eu ouvi dizer que aqui na frente tem a despedida do professor Jaime acontecendo. Se a gente terminar um pouquinho mais cedo, a gente vai lá fazer uma boquinha, tá? E cantar parabéns para a Maíra. Se o professor Jaime não ficar muito bravo e os promotores não me enxotarem de lá. Tá? Vocês conhecem o professor Jaime? O professor Jaime é que trabalha com bambu no Centro de Fibras Naturais. Não? Ele é bem lá na frente. Jaime Almeida, bem alto e magro. Não, não estou nem esse, não. Olha, ele está há 40 anos na UNB. Olha só. Então, eu tenho aqui tudo selecionado.
eu vou desselecionar. Como é que eu desseleciono sem ter que ir lá no pique, na setinha? Eu pressiono as teclas Ctrl, Tab. Tab é aquela tecla que tem uma setinha para um lado, outra para o outro, que fica acima do fixador de maiúscula. Ok? Para vocês é acima do Caps Lock no teclado. Tá, desselecionei. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou temporariamente fechar o Reference Plane, parâmetros. Ok? Vou me aproximar um pouquinho mais aqui. E eu vou pegar cada um desses pontos e vou descer com eles na vertical, sempre na vertical, até chegar lá embaixo, tá? Um por um. Tá? Então, vou pegar esse pontinho amarelo, vou me certificar de que eu tenho aqui, ó, Move, que eu não tenho cópia, é só Self, que é paralelo ao plano de referência, e vou ficar na bolinha amarela e vou descer com ela. Aí alguém vai dizer, ai meu Deus, mas não é isso, isso vai ficar muito estranho. Vai, confia em mim. Trust me, confia em mim. Olha só, vai pegando cada um desses pontinhos e vai levando lá para baixo até chegar em cima da borda da cobertura. Inicialmente, vai estar muito distante, tá? Mas sempre mantenham na vertical, não façam deslocamentos laterais. Tá, aí você vai me perguntar, professor, mas está formando ali uma barriga. Olha aquela barriga que está formando ali. Isso a gente vai corrigir não fazendo os deslocamentos laterais, porque isso vai alterar lá na planta baixa também. A gente quer manter a posição delas com relação à borda na vista superior, tá? Então, pouco a pouco, à medida que você vai colocando os pontos sobre a borda, o desenho vai se aproximando, certo? Se você fizer deslocamentos laterais, você está modificando o desenho lá na vista de topo também. Não é isso que nós queremos. Então, vou colocar até aqui, ó, sempre descendo na vertical, uma a uma. Você vai ver que ela vai estar sempre se aproximando cada vez mais do que eu preciso em termos de curvatura. Coloque sempre as bolinhas sobre a borda. Quando eu chegar aqui, ó, se eu colocar o meu cursor sobre a curva, eu vou ver que ela vai até aqui, o final dela é esse daqui. Esse final eu não vou mexer. Isso garante que as minhas duas curvas estão se tocando. Não mexa com essa daqui, ó. Eu vou mexer com esse arranque aqui. Até chegar numa curvatura suave. Ok? Olha o resultado. Meu resultado de um lado já está bastante satisfatório. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou descer uma a uma, sem fazer deslocamentos laterais, colocando cada uma delas sobre a curvatura da borda da imagem do projeto. Sempre na vertical. Então, aqui, ó, é óbvio que ele vai fazer essa barriga, porque eu tenho muitos pontos do lado de cá ainda. É como se eu estivesse dobrando um arco, de um arco e flecha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou descer com essa também. E quanto mais eu desço, mais ele se aproxima daquela curvatura final que eu quero. Não faça deslocamentos laterais. Quando chegar no final aqui, ó, são dois pontos, um é contido na linha, o outro não. Vou colocar até aqui. O outro vai vir junto. Eu vou colocar ele sobre a guia verde e vou clicar. Posso fazer ajustes? Sim, posso.
Veja que ainda ficou um pouco elevado aqui, né? Vou descer com ele aqui. Descer até aqui assim. E com o outro também, mas sempre observando a guia vertical verde. Tá, então eu tenho aqui, ó, um resultado que é bastante satisfatório. Vocês chegaram até aqui? Complicado? Giovanni, tá precisando de ajuda? Tá, então vamos lá. Olha só. Agora, eu vou visualizar em 3D, né? Ou melhor, vou visualizar de topo, para fazer uma checagem primeiro. Então, olha, de topo tem que estar assim, certo? Tem que estar certinho ainda. De frente também tem que estar assim, correto? Então, eu vou ficar lá na vista de topo e vou agora copiar essas duas curvas para o lado de cá, aqui embaixo, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou usar de novo o mirror. Esse mirror vai ser com uma cópia. Vou pressionar a tecla Shift e selecionar essa curva e essa. Selecionei as duas curvas. Depois vou dar 2 cliques sobre o eixo X. Por exemplo, pode ser um por aqui e o outro do lado de cá. Certo? De novo, uma das razões pelas quais eu estou copiando sobre um eixo que toca o início dessa curva é garantir de que a cópia vai ser contígua. Não vai haver lacunas entre duas curvas. Tá. Depois que eu fiz isso, a cópia é feita com o mirror, uma cópia aqui, e aí você seleciona cada uma delas e clica sobre o eixo X, duas vezes, em 2 lugares. Eu preferi fazer com cliques externos para ficar mais claro. Cliquei aqui e depois lá, né? Tá, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão da direita nas curvas e vou pedir para esconder os controles. Oi, as duas curvas. Tá? Vou desativar o underlay. Então, eu vou abrir lá de novo, palhetas, reference plane, parâmetros. Vou desativar o underlay assim e também na frontal. Fui com a vista frontal e desativei o underlay. Vou voltar, vou fechar temporariamente aqui reference plane parâmetros e vou visualizar 3D view. Ficou muito grande em relação ao que eu estava vendo antes, então eu vou dar aqui um enquadrar, fit all. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá nessa paleta de layers e vou renomear esse layer existente. Eu vou dar um nome de guias auxiliares. Ok? E vou criar mais 3 layers. 1, 2, 3. E vou dar nomes específicos para eles. Esse primeiro eu vou dar o nome de curvas originais. O segundo que eu criei, eu vou dar o nome de casca sem espessura.
E o último eu vou dar o nome de casca com espessura. Tá. Fiz. Agora, veja bem, eu vou fazer com que curvas originais passem a ser leia corrente e vou esconder essas guias. Não quero mais as guias. Só que eu esqueci de fazer a transferência, né? Eu vou jogar essas guias originais sobre essas guias daqui, cada uma delas, para mudar de layer. E aí vou esconder as guias auxiliares. Vou ficar só com essas curvas originais. E aí eu vou usar comando para criar aquela superfície que eu quero, aquela superfície que cubra esses arames daquela maneira que eu tinha pensado. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um comando chamado nubs by boundary, ok? Não vou mexer em nada nos parâmetros que estão lá em Tool Options. E aí eu vou clicar em cada uma dessas curvas. Uma, duas, três e quatro. Vou pressionar ESC, que eu não vou querer editar. Se você der um giro, um rotate em volta, você vai ver que está bastante parecido com aquele edifício lá do Centro Aquático de Londres. Tá, aí é o seguinte. Se eu esconder todos os layers, eu vejo que essa casca que eu criei se encontra em curvas originais, porque é o único que tem a visualização aberta, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar casca sem espessura para esse layer. Oi? Sim, agora foi. Tá? E aí eu tenho ainda as curvas originais em Ghost. Eu vou recuperar elas com Ghost, cada uma delas para uso, possível uso futuro. Vou fazer com que casca sem espessura volte a ser o layer corrente e visível e vou esconder as guias originais. Por fim, eu vou querer dar espessura para isso. O melhor caminho para dar espessura para isso é eu extrudar essa casca, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui a extrusão derivativa, que eu encontro aqui no Derive. Vou clicar na casca. Ele vai criar algo muito espesso, mas eu vou digitar um valor que vai ser 0,20, 20 centímetros de espessura. Pressiono Enter e ele vai definir novamente um objeto que é um NURBS, é uma curvatura suave verdadeira. Vou pressionar ESC. Aparentemente, a gente não vê muita diferença, porque é uma espessura muito pequena, numa extensão de 164 metros. Ok? Mas se você chegar perto, você vai ver que agora tem uma espessura. Vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o layer casca com espessura sobre esse novo objeto. Ele desaparece porque foi para um layer invisível. Vou recuperar a casca sem espessura usando o Angosto. Vou deixar visível agora
Só leia casca com espessura. Tá? E aí se você observar de novo, tá lá com espessura. Pois é, que será isso? Tá, aí é o seguinte, para melhorar a visualização, eu posso vir aqui, ó, em Shaded Work, clicar com o botão da direita, Shaded Work, eu sempre faço isso, vou esconder Silhouette Edges e vou ativar Anti-Alias. Tá? Então, escondi Silhouette Edges e ativei Anti-Alias. Vou fechar. Se eu quiser ainda melhorar um pouco mais a minha visualização, eu vou colocar em Shaded Full, tá? E aí você tem ainda a mesma interatividade. Tá, vou voltar temporariamente a visualizar dessa maneira. Vou colocar aqui em top. E vou abrir de novo a palheta Reference Plane Parâmetros e vou ativar aquele underlay, tá? Ele fica recoberto agora, porque eu tenho um objeto opaco por cima dele. E se eu botar em 3D View, ainda vou ter lá a visualização do objeto que eu acabei de criar. Certo? Vou fechar essa janela. Se você olhar lá nas imagens novamente, você vai ver que nós produzimos aqui é bastante semelhante ao mundo real. E não conseguiu fazer? Levanta a mão. Então tá bom, vocês estão bons, hein? Vocês são espertos mesmo. Mas se a gente olhar lá novamente, na próxima aula, a gente vai terminar de fazer essa modelagem criando essa superfície que está abaixo. Pode parecer muito complexo, mas não é, não é? O que é importante nesse tipo de método? É que você pode estabelecer um diálogo ou uma interação com uma maquete física, por exemplo. Vamos supor que você fez uma maquete de estudo, com uma forma que, para desenhar no papel, seria muito complexo de entender, e aí você tirou 2 ou 3 fotos dessa maquete, você vai inserir essas imagens como underlay, e aí você consegue construir aquela forma, né, transformar o seu 2D em 3D, ou construir modelo 3D a partir de informações bidimensionais, certo? Então, a parte de baixo, a gente vai ver na próxima semana, que vai ser a nossa última aula com conteúdo. Agora a gente vai até o dia 17, não é isso? Certo? Perguntas? Não tem? Só perguntas? É interessante notar alguns elementos da construção. Por exemplo, aqui eu tenho algumas fotos, né, que mostram a estrutura que foi utilizada lá no Centro Aquático de Londres, né? Você está vendo aí uma etapa em que a estrutura de ancoragem de concreto está pronta, inclusive estrutura de uma das piscinas, né? A estrutura é predominantemente treliçada e em maior detalhe. Ah, e aí? Tá, então, gente, por hoje é só.
Que benção. Vamos ver se a comidinha do Jaime tá boa. Ó, tem que parar a gravação. Peraí. Oi?